Eu louvo a Deus por estar aqui, né, pela oportunidade de estar aqui cultuando com os irmãos pela primeira vez. Embora já conhecesse a igreja, ainda não tinha tido a oportunidade de cultuar, de adorar, de celebrar com os irmãos aqui. E quero parabenizar a igreja pelos 92 anos, pela história tão bonita que aqui foi lida, foi resumida, pelo serviço ao Senhor no Evangelho, na plantação de igreja, na edificação de vidas. Louvado seja o Senhor por tantos obreiros que passaram por esta igreja, deixaram suas marcas, sua história. E aqui estão vocês, né, também fazendo parte dessa história, desse rebanho tão bonito que tem servido ao Senhor nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade. Agradeço aí ao pastor Bruno pela deferência, pela confiança de poder estar aqui. Quando ele passou para mim o tema, eu estive pensando no que falar sobre ser e fazer discípulos. O ano de 2020 foi um ano muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. E foi um ano no qual a gente colocou a temática do discipulado para o ano, né? Uma igreja de discípulos, seria essa ideia que a gente aí desenvolveu ao longo de 2020. Então, muitas mensagens eu tive a oportunidade de pregar no ano passado sobre discipulado. E essa temática é uma temática que me cativa, me encanta, me toca. E no ano passado, por uma ocasião de uma das disciplinas do mestrado, eu tive a oportunidade de ter um contato com um livro que muito me chamou a atenção. O nome do livro é Você é Aquilo que Ama, do James Smith, e eu recomendo a vocês. E esse livro me tocou muito. Talvez livros assim, escritos, né, por homens não inspirados diretamente por Deus, como é a Bíblia Sagrada, que é um livro, ou vários livros, mas são inspirados. O livro de James Smith, ele realmente é um livro muito profundo, que nos leva à reflexão. E eu tive a oportunidade de pregar sobre esse assunto na minha igreja. Eu estou deixando isso claro, porque talvez você possa encontrar lá no YouTube. E quando eu orava para pregar aqui, eu não consegui me desvencilhar desse assunto, eu não consegui me desvencilhar. Foi o assunto que o Senhor tocou meu coração para falar. E eu queria ler apenas uma parte de um versículo da Bíblia para nós meditarmos nesta noite. Não é costume meu pregar num versículo e nem numa parte de um versículo. Eu tenho o hábito de pregar em textos maiores, né, mensagens mais expositivas, mas a nossa vida pertence ao Senhor, a igreja do Senhor, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor, da mesma forma que tem falado ao meu coração, Ele há de falar no seu coração. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia comigo, juntamente com o seu coração, para ouvir a palavra de Deus. Abra em João, capítulo 1, versículo 38, vamos ler apenas a parte A do versículo 38 de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 38, parte A. Diz assim: voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Vou ler mais uma vez. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Até aqui.
Vocês vão entender esse verso, essas frases, essas palavras já já. Vamos orar. Pai, estamos aqui em torno da Tua palavra, em torno do Evangelho, sob a égide do Espírito, sobre a orientação do Senhor, e pedimos a Tua, pelo favor do Senhor, pela graça do Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos esclareça, de acordo com a Tua bendita palavra nesta noite, o que o Senhor tem para nós, e que possamos ser edificados, tocados, abençoados pela Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Dentre as muitas coisas que nos impressionam quando lemos o Evangelho de João, eu gostaria de destacar uma. É que Jesus, ele faz muitas perguntas nesse Evangelho. Se lermos João com marca-texto na mão, observaremos e marcaremos muitas perguntas diretas, incisivas, desconfortáveis que o nosso Senhor fez naquela época. Perguntas, por exemplo: você quer ser curado? Vocês também querem se retirar? Você me ama? Você me ama? Você me ama? São perguntas confrontadoras. E o interessante é que as perguntas de Jesus, elas são sempre feitas como desafios. Mas a primeira e principal pergunta de Jesus no Evangelho de João está registrada nesse texto que nós lemos hoje aqui. João 1:38, parte A. Jesus pergunta, são as primeiras palavras de Jesus, e é a primeira pergunta de Jesus no Evangelho de João: que desejais? Que desejais? Noutra versão, o que vocês querem? O que vocês desejam? Esta pergunta é importante porque ela está implícita em todas as outras perguntas feitas por Jesus no Evangelho. Note, os irmãos, portanto, que Jesus não pergunta o que vocês sabem. Jesus não pergunta o que vocês creem. Ele pergunta o que vocês querem, o que vocês desejam. A pergunta relacionada ao desejar, ao querer, é a pergunta mais fundamental, mais penetrante e mais confrontadora de todas as perguntas do discipulado de Jesus. Por quê? Porque nossos desejos, nossas vontades, nossos anseios, nossos amores estão no âmago da nossa identidade cristã e se constituem a fonte de onde fluem nossas ações, nossos comportamentos, nossa vida, nossos hábitos. Nós somos, portanto, aquilo que somos em nosso coração, no epicentro da vida humana, que é o nosso interior, pois é do nosso interior, é do coração que procedem as saídas da vida. Não é por acaso que as Escrituras aconselham, lá em Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Poderíamos então dizer, irmãos e irmãs, que o discipulado, ele é uma forma de exercermos cuidados, estarmos atentos quanto ao que queremos, quanto ao que desejamos, amamos, recalibrando, reabituando, redirecionando, pelo poder da palavra e na capacitação do Espírito Santo, nossos corações para Deus e para o seu reino. Isso é discipulado.
E o que isso tem a ver com a igreja? Na prática, nós cremos que a espiritualidade cristã deve ser cultivada no ambiente onde podemos aprender, refletir e praticar a vida de Jesus. A igreja é esse lugar de formação, mas também de transformação cultural. Nós chegamos aqui com a nossa cultura, com a nossa maneira de pensar, de agir, com os nossos desejos e amores. E aqui nós somos formados, forjados, transformados culturalmente. Por essa razão, o discipulado ele precisa estar centrado, ele precisa ser alimentado por nossa imersão no corpo de Cristo, que é a igreja, pois é a igreja que fomenta a adoração. E é nessa dimensão, é nesse ambiente onde nós encontramos a atmosfera, a estação da nossa imaginação mais profunda, que é pré-teórica, onde os nossos desejos, anseios, amores, bem como todas as outras inclinações culturais e litúrgicas do nosso coração são direcionados para o lugar certo, que é Deus e o seu reino. Se há em todos nós uma paixão, um desejo, uma busca amorosa, e se a nossa identidade como discípulos de Jesus tem relação direta com as nossas afeições, desejos e amores, somos, então, o que desejamos. Somos o que queremos. Somos o que amamos. Logo, a gente precisa saber se a gente está desejando aquilo que é correto. Se a gente está amando aquilo que é correto. Se somos o que queremos, se somos o que desejamos, se somos o que amamos, nós adoramos aquilo que amamos, nós precisamos responder à pergunta do discipulado de Jesus: o que você quer? O que você deseja? O que você ama? Eu e você precisamos responder essa pergunta, pois pode ser, irmãos e irmãs, que mesmo caminhando na igreja, seja 1 ano, seja 10, 20, 30 anos, nós estejamos muitas vezes desejando, querendo e amando de uma forma equivocada. É possível haver uma discrepância naquilo que a gente pensa amar, pensa desejar, pensa querer, aquilo que nós dizemos amar, dizemos desejar, e aquilo que realmente a gente tem demonstrado no nosso amor e na nossa adoração diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente precisa entender essa interrogação. O que a gente deseja? O que desejamos? Então preste atenção, irmãos, o contexto aqui desse versículo, da parte desse versículo aqui que a gente leu, é a reunião dos 5 primeiros discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, dos 12. Você vai ler capítulo 1, versículo 35 até o versículo 51, Jesus reunindo os 5 primeiros discípulos. E João Batista, homem de uma visão apurada, discipuladora, quando ele vê Jesus chegar, se apresentar no ambiente, ele entrega os 2 dos seus melhores discípulos para Jesus. Isso ocorreu porque o Messias sempre foi o alvo e a alegria ministerial de João. Todo bom obreiro não aponta para si, mas aponta para Cristo. Então João, quando percebe Jesus chegando, ele pega os seus melhores discípulos e envia para servir a Jesus.
E nesse ponto da história, quando os 2 discípulos de João começam a seguir a Jesus, o mestre para, diz a Bíblia Sagrada. Ele para, se vira para os 2 e pergunta: o que vocês desejam? O que vocês estão procurando? O que vocês querem? Como nós dissemos, essas perguntas, ou essas primeiras palavras de Jesus, ou essa pergunta, que foram as primeiras palavras de Jesus no Evangelho, são palavras profundas demais. É uma pergunta que merece muito mais do que uma leitura superficial. Na verdade, trata-se da interrogação que todos aqueles que querem seguir a Jesus como seus discípulos devem responder, como eu já disse. Quando Jesus pergunta: o que você deseja, o que vocês desejam? Jesus não está fazendo um mero enigma para a cabeça daqueles discípulos, para a razão daqueles discípulos. Não! É um exercício reflexivo das suas práticas de vida. É um exercício reflexivo dos seus amores, daquilo que tem capturado o seu coração. Porque o discipulado é muito mais do que uma questão intelectual, mental. O discipulado tem a ver com fome, com sede, com paixão, com desejo, com vontade. Muito mais do que com você dizer que crer, ou você saber alguma coisa, com acúmulo de conhecimentos. Não é assim. Pensar, crer, dizer, não pode, em hipótese alguma, contrariar o que você quer, o que você deseja, o que você faz. Então, o discipulado, a ordem de seguir a Jesus, traz em si uma exigência de alinharmos aquilo que desejamos com aquilo, e aquilo que amamos com os desejos e os amores de Jesus. Não só a mente de Cristo deve ser a nossa mente, mas a paixão que moveu o coração de Jesus deve ser a paixão que move o coração da igreja dos discípulos. Temos que alinhar nossos anseios, nossas vontades, nossos desejos, nossos afetos, nossos amores aos afetos de Deus. Amar o que Ele ama, assim como Jesus amou. Ele foi e continua sendo o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Mas a consequência natural da redenção e da salvação é que Jesus se torne o nosso modelo de vida, o nosso exemplo. Seguir a Jesus, ser discípulo, é seguir os seus passos. É pensar como Ele pensa, é olhar como Ele olha, é falar como Ele fala, é andar como Ele anda, é fazer o que Ele faz. O discipulado de Jesus é necessário, porque depois da queda em pecado, todos ficamos com defeito, irmãos. Todos. Na criação nós fomos feitos para quê? Para desejar a Deus, para desfrutar de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, não é assim? A gente sabe que a gente foi criado para isso. Nós fomos criados para querer o que Deus quer, para viver o reino de Deus. Logo, o discipulado existe, então, para recuperar, resgatar, transformar o homem que se perdeu em Cristo, que vivia nas trevas. Com isso em mente, o âmago do verdadeiro discipulado precisa ser repensado, remodelado. O conceito discipulado atual parece não corresponder a essa verdade, a esse princípio. Você já percebeu que há uma lacuna, gente, entre aquilo que a gente pensa da fé e entre aquilo que a gente pratica da fé, entre aquilo que a gente diz crer e aquilo que a gente faz? Há uma verdadeira tensão entre a fé e a prática. Vivemos a experiência frustrante diária de ouvirmos a palavra de Deus, de recebermos informações. As igrejas estão repletas de programações, onde as informações e os conteúdos chegam, gente. Principalmente nesse período de pandemia, isso revelou. Live aqui, live ali, conversa, diálogo aqui e tal. E a gente sabe, igrejas e pastores fazendo roteiro de cultos domésticos. Nada disso
é errado. Mas a gente vive a experiência frustrante de ouvir a palavra, receber as informações corretas, compreendermos e aceitarmos como verdades as coisas do cristianismo que a gente tem ouvido, mas no fim, muitas vezes fazemos, vivemos e agimos de um modo totalmente diferente, diverso daquele que a palavra ensinou. Em outras palavras, a gente ouve a palavra, conhece as palavras, sabe a palavra, acredita na palavra, porém a gente não vive conforme a palavra, porque isso é uma realidade, pastor Felipe, pastor Bruno. Por que é assim que funciona? Se não falta o ensino bíblico, se não falta boa pregação, se não falta bons estudos, se não faltam boas palestras, palavras, reflexões esclarecedoras, o que será que está faltando? Se nós estamos sendo informados das verdades maravilhosas da fé pela palavra, se estamos sendo iluminados, abençoados, edificados com tanto conteúdo bom, onde é que está o problema? Não são poucas as vezes que depois de um culto, de uma festa como essa, por exemplo, a gente sai dizendo assim, não, agora vai tudo mudar, agora é para valer, agora vai ser tudo diferente. A gente sai lá em cima, né, com a espiritualidade lá no monte, agora vai dar certo, agora tudo fez sentido, olha, eu aprendi, olha que palavra, que maravilha, o culto foi uma bênção, que pregação, eu nunca ouvi uma mensagem como essa. A gente sai da porta para fora e nada muda. Por quê? Preste bastante atenção, gente, não perca isso por nada. Porque o mero conhecimento não é capaz de levar a gente a uma vida transformada, uma vida santificada. Saber a verdade, saber o certo, não necessariamente nos faz viver a verdade, viver o certo. Por que isso ocorre? Porque nós não somos meros seres pensantes. Nós somos seres desejantes. Nós somos seres amantes. Nós somos seres que queremos algo que às vezes nem mesmo nós sabemos que queremos. Preste atenção nisso. Não é uma questão de nós ficarmos sabendo o suficiente, de memorizarmos, de aprendermos mais conteúdo. Nós costumamos presumir que somos meramente seres pensantes, como se conhecimentos e informações de algum dogma, de alguma doutrina, crença, seriam suficientes para transformar a nossa vida, a nossa existência, mas somos muito mais do que seres pensantes, somos muito mais do que depósito de informações e doutrinas. Muitos de nós superestimamos o poder do pensamento, o poder do raciocínio. A ciência superestima a nossa mente e a razão, mas nós somos muito mais do que seres racionais. Não aceitem, como cristãos, não podemos aceitar a definição de que homens são seres racionais apenas. Nossos pensamentos, nossa razão tem limite. É só ler a Bíblia que você vai ter a certeza disso. Eu vou só citar um exemplo. Quem consegue compreender a doutrina da Trindade aqui? Um outro exemplo. Quem consegue compreender a doutrina da união hipostática de Cristo numa só pessoa? Não tem como. Nossos pensamentos têm limite, nossa razão é limitada, por isso aprendemos com Jesus, no que diz respeito ao discipulado, que não basta o que sabemos, não basta o que pensamos, não basta o que acumulamos no discipulado. No discipulado o que importa é o que a gente quer, é o que a gente deseja, porque não é o conhecimento, não é o que conhecemos, não é o que sabemos que necessariamente a gente faz, mas sim o que queremos. Irmãos, sejamos honestos, quantos de nós sabemos tanto, mas não colocamos em prática? É para a gente pensar, é para a gente refletir. A gente só faz o que a gente quer.
A gente só faz o que a gente deseja. A gente só faz o que a gente ama. Em outras palavras, o verdadeiro discipulado trabalha com o poder do hábito. No discipulado não adquirimos informações sobre Deus apenas. No discipulado, a gente apreende habilidades da fé, hábitos. No discipulado nós desenvolvemos disciplinas de fé. É diferente. Porque pressupõe prática, pressupõe experiência, pressupõe caminhada. Não podemos subestimar o poder do hábito em detrimento do conhecimento atrofiado. Irmãos, eu sirvo a Deus desde os meus 15 anos. E não foram poucas as pessoas que eu conheci que vivem um cristianismo de conceito, um discipulado teórico, mas não prático. Tantas pessoas que eu conheci, que já passaram pela minha vida, e eu mesmo, o tempo todo, sou desafiado a isso, a viver uma vida de conceito. Mas o que importa para Jesus é o que a gente deseja, é o que a gente quer, é o que a gente ama, pois é isso que a gente é, e é isso que a gente faz. E os nossos hábitos, eles são moldados pelos amores, pelos afetos do nosso coração, não pelas informações que recebemos, pelo conteúdo intelectual. Com isso, eu não estou dizendo que você deve desprezar o conhecimento. Eu estou querendo dizer que o conhecimento pela palavra, o conhecimento da fé, ele vem por uma outra via. O poder do hábito, ele é muito valorizado por Jesus. Inclusive, o discipulado dele trouxe o hábito, a prática, como condição essencial. A nossa cosmovisão cristã acerca de quem o homem é, a nossa antropologia bíblico-teológica precisa ser mais abrangente, precisa ser redimensionada. Pensar no homem como um mero ser pensante é uma redução dos seres humanos. Nunca aprofundaremos o poder do hábito, da prática, do discipulado cristão numa perspectiva bíblica se continuarmos pensando que os homens são meros seres pensantes, porque se eles são meros seres pensantes racionais, eles continuarão com seus conhecimentos, mas não pondo em prática aquilo que conhecem. Jesus falou, não importa o que você ouve, o verdadeiro cristão é aquele que ouve e põe em prática, porque ouvir, guardar, memorizar, não é o mesmo que praticar. Tudo que você está ouvindo aqui, irmãos, se você memorizar, se você ouvir, se você guardar, mas não pôr em prática, não valeu de nada o que eu falei aqui. Nada. Você vai virar a porta e vai esquecer tudo que eu falei. Por quê? Porque você não pôs em prática. Então, se a gente não aprofundar o poder do hábito no discipulado, nessa perspectiva bíblica, a gente vai continuar enchendo as pessoas de informação e não o coração delas com aquilo que de fato deve ser enchido. Muito mais do que encher a cabeça, a gente tem que encher o coração das pessoas com a palavra. Veja o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 ao 11, ele diz assim, no término da sua oração, da sua linda oração pelos crentes de Filipos, orando por aqueles crentes, a parte que eu vou ler aqui, diz assim, versículo 9, 10 e 11, peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento, em todo o entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Eu vou trocar em miúdos, depois você lê com calma, Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11. Se a gente faz uma leitura rápida desse texto aqui, superficial, dessa oração, a gente tem a impressão de que trata de uma súplica por conhecimento, para que as pessoas possam amar a Jesus, como se o conhecimento precedesse o amor. Porém, se lermos com calma, descobriremos o inverso. Paulo está orando para que o amor das pessoas de Filipos aumentassem mais e mais, porque em certo sentido, é o amor que é a condição para o conhecimento. Primeiro eu amo, depois eu conheço.
Veja o que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, gente. Tenho, porém, contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor não tem nada a ver com a fé neófita inicial da caminhada. Não, o primeiro amor é o amor que vem antes, é o amor que é antecipado, é o amor que motiva a vida cristã. É isso que a gente precisa entender. O amor é que motiva a gente. Então, se a gente observar direitinho, é como se fosse a fruição. A fruição na literatura, por exemplo, é mais ou menos assim. Eu, quando quero ensinar alguém a desejar a leitura, a desejar e amar a leitura, né? Eu não posso pegar livros grossos, didáticos e dar para ela ler. Aqueles livros antigos para a criança ler, para um adolescente ler, não vai conseguir ter vontade de ler aquilo. Mas se você iniciar por aquilo que ele gosta, por aquilo que captura o seu coração, o seu desejo, e pegar uma literatura que trabalha o que a pessoa gosta, o que você vai fazer? Você vai criar o hábito por meio daquilo que ela gosta, e ela vai passar a amar a leitura, porque ela aprendeu a amar a leitura através daquilo que capturava o seu coração. É fruição. Ou seja, eu não conheço para amar, mas eu amo para conhecer, pois o conhecimento é gerado no relacionamento, na experiência prazerosa, na fruição. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para a gente atentar para o conhecimento das coisas que realmente importam, nós começamos atentando para os nossos amores. Então a gente tem aqui um modelo bem distinto da pessoa humana, da antropologia bíblica, que difere da antropologia que pensa que o homem é mero ser intelectual e racional. Você é aquilo que pensa. Já ouviram essa frase? Penso, logo existo. Não deveria ser assim para o cristão. Eu amo, eu adoro, eu quero, logo eu existo. Eu creio, queridos, que nosso coração, que é a região mais profunda do nosso ser, define o cerne da pessoa humana, não o nosso intelecto. O coração é a sede dos nossos anseios, afetos, desejos e amores, não a nossa cabeça. Mesmo que a filosofia racionalista, a neurociência, psicologias defendam o contrário, eu fico com a palavra de Deus. Eu permaneço nas Escrituras, eu creio que essa oração do apóstolo Paulo expressa como que as Escrituras veem o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, como um ser que ama, como um ser que adora, como um ser que deseja. O que define a gente está em nosso coração. É algo visceral, não é algo intelectual. Como que Deus tem falado ao meu coração com isso aqui? Porque parece que essa visão, esse vislumbre, redimensiona totalmente o discipulado de Jesus. Essa ideia, ela afeta a concepção do discipulado bíblico. Quer ver? Lembre da pergunta de Jesus lá no início. Agora de um modo mais pessoal, preste atenção. O que você deseja? Sim, você, não é mais o discípulo não, os discípulos de João, você, o que você deseja? Agora amplie essa indagação em concordância com aquilo que a gente viu até aqui. Para que a gente possa, enquanto a gente está aqui em adoração, sondar o nosso próprio coração e sermos estimulados a fazer isso constantemente daqui para frente. Responda para você mesmo agora, perguntas centrais, não precisa responder para mim, nem para o irmão do lado. Responda para você, o que você quer? O que você deseja? O que você almeja? O que você anseia? A que desejos você obedece? O que você tem procurado na sua vida? O que você tem buscado? O que você procura alcançar na sua vida? Quais são os seus alvos? Quais são as suas expectativas? O que você aspira?
O que você mais ama? O que te faz sonhar acordado? Sobre o que você tem alicerçado a sua esperança e a sua alegria? Na sua opinião, quais são as suas maiores profundas necessidades como ser humano? Do que você realmente precisa? O que você quer? O que torna ou o que tornaria você uma pessoa realizada e satisfeita? Se no estalar do dedo alguma coisa pudesse ser feita por você, o que, sendo feito por você, tornaria você uma pessoa feliz e realizada? Perguntas diretas confrontam a gente, né? Mas olha, a nossa vida, ela é ativa e se move em uma direção. Todos aqui estão se movendo a uma direção. A nossa vida, ela é dirigida por propósitos. Cada pessoa aqui é um verbo na voz ativa. Essas perguntas que eu acabei de fazer sondam o nosso coração, sondam nossa alma, sondam o nosso entendimento, sondam os nossos amores e desejos. São perguntas profundas e são perguntas nevrálgicas. Essas perguntas nos fazem enxergar a nós mesmos como somos. Elas nos permitem sondar o propósito para o qual fomos criados, nos permitem compreender quem somos, o que fomos chamados a ser, mas ao mesmo tempo nos permitem avaliar para qual direção está posicionado o nosso coração. Agora eu vou ser mais específico. Será que nós queremos o que Deus quer? Todos os seres humanos estão numa busca, numa jornada peregrina. Todos estamos a caminho de algum lugar. Todos estamos em movimento para algum destino. Estamos sempre em busca de alguma coisa, correndo atrás de algo, mesmo que inconscientemente. Não somos apenas recipientes estáticos de informações, não, irmãos. Nós estamos em busca. Algo tem ganhado a sua atenção. E às vezes você nem percebe, algo tem ganhado a sua atenção, enquanto você vive nesta terra. E o que é que tem ganhado a sua atenção? Se ganhou a sua atenção é porque ganhou o seu coração. E porque ganhou o seu coração, você tem dedicado a sua vida a isso. Porque aquilo que ganha o nosso coração, ganha a nossa vida por completo, gente. O que tem ganhado a sua atenção? Onde você tem gastado as suas energias? Onde você tem gastado os seus recursos? O que tem ganhado? Qual é o seu foco de vida? Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Você está em movimento para alcançar esses objetivos da sua vida, exatamente em nosso coração, que é a sede dos nossos anseios mais fundamentais, que orientamos nossos amores e práticas no mundo. Nós somos o que desejamos. E são esses amores, esses desejos, essas vontades que nos orientam a um fim supremo, a um alvo na vida. Os filósofos e teólogos do passado chamavam isso na língua grega de telos. Palavra grega que significa meta, finalidade, propósito. Todo ser humano está em busca de algo como uma finalidade, algo pelo qual acredita que vale a pena viver. O que faz você pensar que vale a pena viver? E esse alvo não tem relação apenas com o que você sabe, não tem relação apenas com o que você crê, mas com os anseios mais profundos do seu coração, e você pratica, você faz, você é exatamente o que você quer. Todos aqui desejamos algo acima de tudo, são os nossos desejos, amores que nos definem, é esse telos aqui que dirige a nossa vida como um todo. A gente está vivendo a vida todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, direcionados, inclinados para esses amores. E a gente quer chegar lá, a gente se empenha para alcançar o que a gente anseia,
porque é isso que a gente tem amado. Mas o que é isso? Irmãos, por favor, pare e pense. A questão da liturgia cultural, ela é tão terrível e tão tremenda, que ela captura o nosso coração sem que a gente perceba, e a gente faz sem perceber. É como piscar. Você percebe, você pensa quando você pisca? Não. É a mesma coisa. Desde a nossa infância nós somos capturados, o nosso coração ele é capturado, envolvido por alguma coisa. Mas o que é isso? O que tem atingido a gente? Que telos é esse que nos movimenta por meio de um convencimento intelectual? Não por um convencimento intelectual, mas por uma sedução do coração. O que tem atraído você, o que tem puxado você? A nossa ação, nossa prática, nossos hábitos, vem desta atração amorosa. Você é um peregrino, você é uma peregrina. E a raiz da existência humana é o coração. Você não pratica a fé porque alguma coisa te convenceu apenas, com argumentos bíblicos fortes, ou colocou algumas ideias na sua cabeça. Não. Nossos hábitos, nossas disciplinas se tornam uma realidade porque alguém pintou uma imagem bíblica que nós passamos a amar, nós passamos a desejar, dentro do nosso mais profundo íntimo. O ponto de partida para essa espiritualidade não é meramente a intelectualidade, mas é a transcendência. Tem relação com a regeneração do coração, com o recalibrar dos nossos amores, dos nossos desejos. Então a pergunta dessa noite é: o que você quer? O que você ama? Que tipo de reino você busca? E é justamente isso, diante dessa realidade, que o discipulado de Jesus vem para nos inflamar, vem para nos apaixonar, e vem para mudar o peso do nosso amor, recalibrando assim o nosso coração, para que ele busque a coisa certa, a pessoa certa, que é Deus e o seu reino. Como uma bússola que nos direciona para aquilo que amamos, uma espécie de piloto automático que nos conduz para o alvo sem que pensemos muito a respeito. O amor bíblico é uma decisão pelo certo, é uma prática, é uma ação, é um hábito. O coração é a sede de onde produz essas escolhas que fazemos e as ações que nós temos. Ser um discípulo de Jesus, irmãos, é sofrer uma reviravolta na vida, na existência. Quanto aos nossos desejos, afetos e amores, aprendemos virtudes por meio da imitação, da prática, do hábito de seguir a Jesus, viver a semelhança de Cristo. A gente aprende a ser virtuoso amando o exemplo de justiça, compaixão, bondade e amor deixados por Jesus. A imitação de Cristo, nesse caso, não é sinônimo de falta de autenticidade, pelo contrário, é sinônimo de virtude, porque quem imita a Cristo está sendo virtuoso, e é justamente esse o trabalho do Espírito Santo, transformar o nosso coração e produzir em nós fruto de arrependimento, fruto digno do Senhor. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo amplia dizendo aos filipenses que não só ele era digno de ser imitado, mas outros cristãos virtuosos também. De modo que se alguém segue a Jesus, está apontando com a sua própria vida para Jesus, ele é digno de ser imitado, porque o discipulado tem a ver com prática e imitação. Eu tenho um filho de 3 anos, tenho 3 filhos, né? 3, a fábrica fechou. Um de 18, um de 10 e um de 3. O pequenininho, de vez em quando, ele me vê barbeando e ele quer aprender a barbear. Aí o que eu faço? Pego a espuma, coloco ali no rostinho dele
viro o presto barba ao contrário, obviamente, e ensino ele. Olha aqui, filho, como é que faz? Faz assim também. Ele vai lá e... Isso é discipulado. É imitação. Como um menino que aprende a barbear, aprendendo por imitação com quem ele confia, o discipulado, semelhantemente, nos faz aprender imitando pessoas com quem a gente se relaciona e a quem a gente confia, aprendendo com elas as boas obras de Jesus, demonstradas nesta vida que é agora afetada pelo Evangelho. Mas para que isso aconteça, há uma necessidade de prática e disciplina. A gente não pode ser meramente ouvinte. Nós temos que ser praticantes. Todas as disposições morais que refletem o reino de Deus são gravadas no nosso caráter por meio de práticas. O que importa hoje aqui não é aquilo que você ouviu ou gravou, é o que você decidiu fazer, praticar, pôr em prática. Rotina, rituais, repetidas vezes, de modo a implantar em nós uma disposição para um fim, que é a glória de Deus, um traço do nosso caráter, que é transformado à semelhança de Jesus. O hábito cristão é um padrão aprendido pela fé prática, que inicia talvez de um modo que a gente nem pensa muito, a gente só põe em prática, quando a gente menos espera a gente está fazendo. O caráter de Jesus é moldado em nós. Estou chegando ao final. Resumindo, você é aquilo que você quer. Você é aquilo que você ama. O discipulado cristão é a reformulação dos hábitos do nosso coração. O discipulado tem a ver com recalibrar, redirecionar, não com informar. Nosso coração funciona como uma bússola, amorosa e defeituosa por causa do pecado, mas recalibrada, reabituada por causa do Evangelho. Os nossos desejos são cativados por amores rivais a Deus, muitas vezes, mas Deus, Ele contraria essas culturas, ritmos, práticas, vícios, pessoas, coisas, circunstâncias, pedagogias, que tentam atrair a nossa atenção, que fazem com que a gente se curve diante deles. Deus quebra tudo isso por meio de novos hábitos, de uma nova cultura, trazendo novas práticas, novos hábitos, virtudes, novas pessoas para caminharem com a gente, coisas, circunstâncias, ambientes, atmosfera. Isso é discipulado, portanto eu não posso prescindir da comunidade, porque a comunidade, ela é o lugar onde Deus decidiu trazer toda essa cultura, essa contracultura, que nos forma e nos transforma à imagem e à semelhança de Jesus. Essas liturgias culturais do Evangelho, do Reino de Deus, que jogam por terra todas as liturgias rivais ao Senhor. O que está em jogo, meu querido irmão, minha querida irmã, é a nossa própria identidade, as nossas lealdades básicas, nossas convicções, nossas paixões, nossa espiritualidade. Nós somos alvos de uma intensa disputa. O nosso coração, ele é alvo de uma intensa guerra. Lutero disse que, há muitos anos, seja o que for a que seu coração se apegue e a quem ele deposite confiança, isso será o seu Deus. Eu falei tudo isso nesse aniversário da igreja de Sete Pontes aqui, para dizer que esse lugar, esse ambiente de culto, essa comunidade local, ela serve à missão de Deus. É aqui que a gente pratica liturgias
de contracultura. É aqui que a gente aprende a despojar de coisas que nos afastam de Deus e a nos revestir de coisas que nos aproximam do Senhor. É aqui que a gente aprende a recalibrar o nosso coração contra essas liturgias rivais, essas práticas sorrateiras que conquistam os nossos amores. Ontem eu estava pensando com uma jovem, hoje na verdade, hoje de manhã cedo. A gente diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para discipular. E eu disse para ela que se nós tirarmos 8 horas por dia de sono, 8 horas de trabalho, 3 horas para estarmos com a nossa família, 6 horas para estarmos na igreja ao longo da semana, sobra para a gente ainda 38 horas para a gente poder fazer alguma coisa para o nosso próprio benefício e o benefício do outro. Só que a gente gasta com o quê? O que tem capturado a gente? Esse é o meu último pensamento. A razão de Jesus ter deixado a grande comissão antes de ele partir para o céu, o seu desejo mais profundo era de que a igreja continuasse o que ele começou. Porém, a meu ver, em muitos arraiais, a grande comissão se tornou a grande omissão. A omissão não se dá porque a gente não ouve, a omissão não se dá porque a gente não sabe, mas porque nós não fomos capturados em nosso coração pela missão de Deus. Nós somos hábeis no fazer membros de igreja muitas vezes, mas somos bem poucos os discípulos de Jesus capazes de gerar outros discípulos de Jesus. A minha oração, portanto, é que Deus nos ajude a sermos fiéis cooperadores na sua missão de resgate, de transformação de pecadores que estão nas trevas, mas que precisam ser resgatados para aprender em Cristo em arrependimento e fé. Que Deus possa usar a cada membro desta igreja como discípulo dele, discípulo de Jesus, que geram outros discípulos. Esse deve ser o nosso maior alvo de vida, simplesmente porque foi o maior alvo de vida de Jesus. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Se ele disse isso, e nós somos seus discípulos, esse também tem que ser o nosso alvo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Louvado seja o seu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Que os nossos corações, desejos, afetos, amores, desejos, Senhor, possam estar completamente focados em Ti. Que a nossa meta de vida seja o Senhor e o seu reino. Que nada mais capture a nossa atenção acima do Senhor. Use essa igreja, Senhor. Use a igreja de 7 Pontes, Pai, para transformar culturas, para reabituar, recalibrar corações, como o Senhor tem feito ao longo desses 92 anos. Levante homens e mulheres como discípulos do Senhor, para darem continuidade à obra do Senhor, engajarem-se na missão de Cristo, e assim o seu nome seja glorificado e honrado através dessa igreja. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.